Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre os desenhos da minha faculdade, que como eu já comentei bem por cima em vários vídeos sobre a minha faculdade que eu tô cursando artes visuais, e muita gente me pergunta nos comentários também sobre como que é esse curso, do que se trata. Então eu resolvi trazer para vocês hoje um pouquinho das minhas aulas de desenho da faculdade. Claro que tem outras matérias também que incluem pintura, fotografia, design e até mesmo um pouquinho de animação. Mas aqui hoje eu vou falar especificamente sobre as minhas aulas de desenho do segundo semestre, que foi final do ano passado. E eu não vou mostrar todos os desenhos também, porque tem muita coisa, mas eu trouxe alguns aqui que eu selecionei. E os desenhos que eu vou mostrar hoje são esses daqui. Alguns deles são em papel A3, como vocês estão vendo. E eu também fiz alguns mini sketchbooks, que são esses, que o professor pediu como trabalho final de estudos de anatomia do corpo humano. E semestre passado a gente só estudou o corpo humano, na verdade. Tanto que nós tivemos aulas com um modelo vivo, que era nu artístico. E sim, a pessoa realmente estava nua na sala, caso vocês perguntem. E eu espero não gerar nenhuma polêmica com isso, mas cursos sérios mesmo de desenho, ainda mais em faculdades, eles incluem essa matéria, essa atividade com modelos vivos, porque a observação assim do real é uma das melhores maneiras de aprender mesmo a desenhar alguma coisa. E eu achei que valeu muito a pena as aulas, a gente conseguiu ter muita noção da musculatura da pessoa, de profundidade, essas coisas, textura também. E, enfim, eu creio que seja uma coisa comum em cursos de artes. E quando eu entrei nessa faculdade eu não fazia ideia de que eu teria uma aula desse tipo, mas eu tive e eu tenho que dizer que foi legal, sim. A gente estranhou bastante no começo, sim. Todo mundo ficava meio envergonhado com a situação, mas no final a gente se acostumou e a gente aproveitou bem a aula. Então, resumindo, aqui eu vou mostrar alguns desenhos resultados dessas aulas. E eu vou começar por esses desenhos maiores. Aqui a gente estava estudando basicamente mãos, né, e como que elas são construídas. Então a gente fez um estudo com os ossos dela, como vocês podem ver aqui. E essa atividade aqui do lado era mais uma brincadeira pra gente ter uma noção de volume mesmo. Então a gente desenhou as nossas próprias mãos, né, a gente fez o contorno delas. E depois a gente veio com a caneta e o lápis ou qualquer outro material que a pessoa quisesse. E a gente vinha traçando reto, e onde tinha o contorno da mão a gente fazia uma curva e continuava reto depois. E fazendo isso continuamente, como vocês podem ver aqui, ele dá uma sensação de volume muito legal. Eu já vi outros desenhos disso na internet também, e eu recomendo que vocês façam, é bem interessante. O próximo desenho aqui é esse estudo do rosto mesmo. Então nós fizemos o estudo com crânios, a gente observava um crânio lá e tinha que fazer a ilustração dele. E a gente também fez um estudo sobre a musculatura do rosto do ser humano, né? E esse daqui a gente fez baseado em foto. E eu fiz esses dois desenhos com lápis 6B. Então fica um sombreado bem bacana, um acabamento bem legal também, como vocês podem ver. Bom, gente, esses desenhos que eu vou mostrar agora, eles já são de observação mesmo do modelo vivo. No começo foi um homem e depois a gente teve aula com uma mulher também. Aqui eu acho que eu separei só alguns desenhos do homem, que foram os que eu mais gostei, que eu fiz com materiais diferentes. Então, nesse desenho aqui, eu marquei o tempo, inclusive, a gente tinha 5 minutos para fazer cada um desses desenhos, nessas posições. E aqui eu usei carvão vegetal, que é um material que a gente consegue fazer um degradê bem legal. Ele borra bastante, digamos assim, e a gente consegue fazer esses efeitos no desenho que ficam muito interessantes. E esses números aqui é só a ordem que eu fiz os desenhos, não tem nada demais. Esses desenhos aqui também foram todos com carvão e todos de observação o mesmo tipo. Aqui ele estava embaixo de uma mesinha, aqui ele estava com o pé apoiado sobre um suporte que eu acabei não desenhando. E enfim, agora aqui já tem alguns desenhos que eu fiz com tinta nanquim. E esses daqui eu fiz em 3 minutos. E foi no dia 26 de setembro, vai fazer um ano já, como o tempo voa. E, bom, aqui eu fiz com nanquim e pincel. E eu fiz um sombreado leve com nanquim dissolvido em água. Fica parecendo uma aquarela, basicamente. E eu gostei bastante desses daqui. E esses aqui do canto eu fiz com caneta... Eu não lembro se foi bico de pena ou se foi uma caneta nanquim normal. Mas foi com caneta mesmo, já não foi com pincel.
Essa folha aqui já tem alguns desenhos que variam o tempo. Por exemplo, esse aqui eu fiz em 5 minutos, com um pincel também em nanquim. E os outros eu fiz tudo em 3 minutos. E eu acho que esse desenho aqui é o que eu mais gosto de todos, esse e esse. Principalmente esses daqui, porque eu consegui desenhar o pé e as mãos sem muitas dificuldades, então já foi um grande avanço pra mim. E como vocês podem ver também, ele posava em várias posições e com alguns elementos. Aqui ele posou com um crânio falso e às vezes ele posava com tecidos também, o que já dava uma grande diferença no desenho. Bom, essa daqui é a última atividade em A3 que eu vou mostrar pra vocês, antes de mostrar os sketchbooks. E aqui, como eu disse, ele tá posando com o tecido, então dá pra ver o caimento dele sobre o corpo, fica muito legal. E aqui eu fiz com caneta bico de pena mesmo, e eu dei um acabamento com um nanquim dissolvido em água. Bom, agora aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus sketchbooks, que, como eu já disse, foi o trabalho final que o professor solicitou pra gente. A gente tinha que fazer 4 sketchbooks, né? E um sobre mãos, um sobre pés, rostos e corpo humano mesmo. E o que a gente tinha que fazer aqui era montar o sketchbook, né? E fazer os desenhos, encher eles com estudos dessas partes do corpo, pra gente poder praticar um pouquinho mais. Bom, eu vou começar aqui com o sketchbook das mãos, que é o que tá em cima. A capa eu quis fazer bem minimalista, bem simplificado, pra dar um pouquinho de graça mesmo, como vocês podem ver aqui. Mas, enfim, vamos ver o conteúdo de dentro. Não vamos julgar um livro pela capa, não é? Bom, abrindo aqui eu fiz mais um estudo sobre os ossos da mão, da parte interna dela. E continuando aqui, são todos desenhos de observação mesmo, alguns foram de criação. Por exemplo, esses dedos aqui, essa mão e essas duas são a minha própria mão, a minha mão esquerda, que eu ia observando e quando eu desenhava com a direita. E, enfim, eu não vou ficar falando muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito longo também. Aqui eu peguei mãos de fotos da internet, mãos de bebê, mãos de idosos. E peguei mãos segurando coisas também, braços em várias posições, para treinar um pouquinho da musculatura, segurando objetos, como eu já disse. Enfim, tem vários modelos de mãos aqui. E é um mais legal que o outro, porque o resultado fica bem interessante. Alguns eu fiz mais realistas, enquanto outras eu fiz mais rabiscadas mesmo. Foi intencional isso, para treinar um pouco a variação de estilo. E essa daqui é a última desse caderno. Eu adorei esse desenho. Bom, agora vamos ver aqui o caderninho com os pés. E todos os pés que eu desenhei aqui, eles são de fotos da internet mesmo. Eu não desenhei o meu próprio pé como eu fiz com a minha mão, porque eu não quis. E, bom, aqui eu fiz um com chinelo também. E peguei eles em várias posições, visto de lado, visto de trás, por baixo, né? E os dedos também bem diferentes, as dobras. Enfim, pés de bebê também, que eu achei bem bacana fazer. Esse daqui é um pé de bailarina, que já tá meio calejado da sapatilha. Mais alguns modelos aqui. E por último, esses daqui. Agora, continuando aqui, eu vou mostrar o meu sketchbook de rostos. E aqui eu não desenhei só rostos inteiramente. No começo eu fiz 2 crânios, né, também. E eu comecei desenhando aos poucos. Eu fiz primeiro os olhos, depois o nariz, depois só bocas. E só mais pro final que eu fiz rostos inteiros, que vocês vão ver aqui também. Aqui eu fiz alguns desenhos de boca no estilo mangá, digamos assim. E aqui eu já fiz um pouquinho mais realista. E eu adorei esses resultados aqui, porque boca é meio difícil de desenhar mesmo. Nariz também é uma outra coisa que é meio estranha, as pessoas têm dificuldade bastante. E aqui eu fiz um estilo mais realista e aqui novamente eu fiz num estilo mais de desenho animado. E eu achei que ficou bem interessante o resultado, eu gostei muito. Continuando aqui, eu fiz o desenho de 2 orelhas só, porque orelha não varia muito de uma pessoa para outra.
E também é muito chato de desenhar, sinceramente, eu não gosto. E aqui eu já comecei alguns rostos inteiros. E eu adorei esse desenho aqui, eu achei que ele ficou muito bonito. Daí tem mais esses dois aqui, eu fiz o rostinho de um bebê também. Aqui que eu comecei a rascunhar, mas eu não cheguei a terminar. Um rosto de lado que eu peguei da internet também. Aqui eu já tentei fazer umas expressões faciais, mais no estilo desenho animado. E aqui eu tentei desenhar um ator que eu não lembro o nome dele no momento e eu não sei nem se tá muito parecido. Se vocês reconhecerem, me avisem, por favor. E aqui no final eu desenhei também mais expressões faciais. E bem simples, né? E por fim, o último caderninho é o estudo de corpo humano mesmo, do corpo inteiro. E aqui eu peguei várias fotos da internet mesmo, então, dançarinas que têm um corpo bem expressivo. Peguei, esses daqui, eles são mais estilo mangá também. Alguns eu criava por mim mesma, como esse daqui. E eu tentei pegar em várias posições, como vocês podem ver. Eu fiz alguns corpos nus e também outros com roupas, em várias posições. Esse daqui eu achei que ficou muito bonito, eu adorei ele. Esses dois desenhos aqui, na verdade, eu refiz eles, porque eles eram da outra modelo vivo, que foi nas minhas aulas, que era mulher, né? E daí eu fiz mais esses dois aqui. E por fim tem esse desenho aqui de uma bailarina, com todo sombreado, a roupa e a transparência aqui da saia também, que eu achei que ficou bem interessante. Bom, pessoal, então é isso. Eram esses desenhos que eu ia mostrar pra vocês hoje, do meu curso. E esses daqui foram somente de um semestre e ainda assim eu não mostrei todos também. E em outros semestres, por exemplo, eu já trabalhei um pouquinho com animações também, como eu já postei um vídeo aqui no canal sobre isso. E também trabalhei com desenhos mais voltados para quadrinhos e observação, experimentação de técnicas e materiais diferentes. Enfim, é bem variado o curso. Se vocês quiserem procurar e pesquisar um pouquinho mais sobre, esse curso que eu tô fazendo chama-se Artes Visuais. E eu tô fazendo ele pela PUC e eu tô gostando bastante, basicamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as minhas aulas de desenho da faculdade. E, bom, inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like no vídeo, seu comentário. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Ó minha mão falando tchau aqui, ó. Ai, chega.